Deus segundo moluscos eruditos. Porque os místicos se referem a ele da forma em que o fazem, e porque muitos se antecipam em afirmar que, seja Deus quem for, ele não é o Deus concreto, vivo, dotado de vontade e atuante da teologia cristã. Penso que existe uma razão. Vamos supor que um molusco místico, um sábio entre os moluscos, que em estado de arrebatamento tem um vislumbre de como é o homem. Ao relatar o que viu aos seus discípulos, que também tiveram uma visão, embora menos profunda que a do sábio, terá de apresentar muitas proposições negativas. Contará que o homem não tem concha e não está preso a uma rocha nem cercado de água. Os discípulos, apoiando-se na própria visão, conseguem fazer uma ideia do homem. Surgem, então, os moluscos eruditos, que escrevem histórias da filosofia e fazem palestras sobre as religiões comparadas, mas que jamais tiveram uma visão. O que extraem das palavras do molusco profeta são simplesmente as negativas, e mais nada. E uma vez que não são corrigidos por uma percepção positiva, constroem uma imagem do homem semelhante a uma espécie de gelatina amorfa, não tem concha, que não se fixa em nenhum lugar determinado, que não está preso à rocha, e jamais se alimenta, que não há água para levar água até ele. E por ter uma reverência tradicional pelo homem, concluem que ser uma gelatina subnutrida em um vácuo ilimitado seja o modo supremo de existência, e rejeitam qualquer doutrina que possa atribuir ao homem forma, estrutura e órgãos definidos, qualificando a pura superstição rude e materialista. Nossa posição é muito semelhante à dos moluscos eruditos. Os grandes profetas e santos têm uma percepção positiva e concreta de Deus no mais alto grau, pois bastou tocar a borda do seu ser para sentirem que ele é a plenitude de vida, de poder e de alegria. Por essa razão, e não por outra, viram-se no dever de declarar que ele, Deus, transcende aquelas limitações a que chamamos personalidade, paixão, mudança, materialidade e coisas semelhantes. A qualidade positiva que há nele, que rejeita essas limitações, é o único fundamento contra todas as negativas. Contudo, à medida que prosseguimos e tentamos construir uma religião intelectual ou iluminista, nos apropriamos dessas imagens negativas: infinito, imaterial, inabalável, imutável, etc. E as usamos sem controle de qualquer intuição positiva. A cada passo, precisamos nos desvencilhar da ideia de um Deus que possui algum atributo humano, porém, é abrir espaço para substituí-lo por um atributo divino positivo. Na linguagem do próprio apóstolo Paulo, o propósito de nos despirmos não é para fazer com que a nossa ideia de Deus alcance a nudez, e sim que a nossa nudez seja revestida. Infelizmente, não temos meios para nos revestir. Quando removemos algumas características humanas insignificantes de nosso conceito de Deus, não temos por nós mesmos, simples eruditos ou pesquisadores inteligentes, como preencher aquele atributo ofuscante e concreto da divindade que deveria ser substituído. Consequentemente, em cada etapa do processo de refinamento, nossa ideia de Deus é reduzida, e imagens funestas tomam lugar. Um mar infinito e silencioso, um céu vazio e além de todas as estrelas, uma abóboda de brancura radiante. Alcançamos finalmente o simples nada e prestamos culto à não existência. A compreensão entregue a si mesma dificilmente te deixará de seguir esse caminho. É por isso que a declaração cristã de que somente aquele que faz a vontade do Pai conhecerá a verdadeira doutrina está filosoficamente correta. A imaginação ajuda até certo ponto, mas na vida moral, e mais ainda na devocional, tocamos algo concreto que ao mesmo tempo começará a corrigir o vazio crescente do nosso conceito de Deus. Um momento, mesmo que seja de pouco, do abismo da abstração.
É a própria razão que nos ensina a não confiar somente na razão quanto a esse assunto, porque ela sabe que não pode operar sem a matéria. Quando se fica claro que não podemos descobrir pela razão se o gato está ou não no armário, a própria razão sussurra: vá e olhe. Essa não é a minha função. É uma tarefa para os sentidos. O mesmo acontece aqui. Os instrumentos para corrigirmos nosso conceito abstrato de Deus não podem ser fornecidos pela razão. Ela será a primeira a lhe dizer: prove e veja, pois naturalmente já lhe terá mostrado que sua ideia é absurda. Enquanto permanecermos como os moluscos eruditos, poderemos nos esquecer de que, se ninguém tivesse visto mais de Deus do que nós, não teríamos nem sequer razão para acreditar nele como ser imaterial, imutável, impassível e tudo mais. Mesmo esse conhecimento negativo que nos parece tão iluminado, não passa de uma lembrança que restou do conhecimento positivo de homens melhores. Não passa das marcas deixadas na areia por uma onda celestial ao se recolher. Custe o que custar, ele não deve ser concebido como uma generalidade sem traços característicos. Se Deus realmente existe, então é a coisa mais concreta que existe, a mais individual, organizada e minuciosamente articulada. Deus é impronunciável não por ser indefinido, mas por ser definido demais para a inefável falta de precisão da linguagem. Gramaticalmente falando, as coisas que dizemos a respeito dele são metafóricas. Em um sentido mais profundo, porém, nossas energias físicas e psíquicas é que não passam de meras metáforas da vida real que é Deus. A filiação divina é, por assim dizer, o sólido do qual a filiação biológica é simplesmente uma representação esquemática na superfície. C.S. Lewis, no seu livro Milagres, da editora Vida.